Bom dia, meus amados irmãos. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que tenhamos uma manhã abençoada na presença dEle. Tivemos ausência aí de 2 cultos, mas já retornei. Graças a Deus estou bem. Fiz uma viagem a Duque de Caxias para mexer na reforma lá de casa. Então estamos já de volta. Deus abençoe a vida de cada um. Possamos adorar, bendizer ao nome de Deus nesse dia, domingo santo do Senhor. Vamos iniciar o culto desta manhã orando. Muito obrigado, Pai querido, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por mais uma noite de descanso que aprove o Senhor nos abençoar. E aqui estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua face, para render-lhe graças a Ti, ó Pai, e dizer que só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Dirige-nos neste culto, ó Pai, que não seja mais um culto, mas que seja o culto, Senhor, no qual nós ofereceremos a Ti neste momento. Receba todo o nosso adoração, a nossa oração, Senhor, tudo que possamos fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Antes de cantarmos o hino, eu gostaria de explicar para os irmãos que, não sei se vocês têm acompanhado várias igrejas, inclusive igrejas batistas, realizando ceia do Senhor virtual, né, online. E eu tenho um entendimento um pouco diferente a respeito da ceia do Senhor não presencial. E então eu creio que estamos cumprindo, tá, meus irmãos, o ID de Cristo. Nós estamos cumprindo a ordenança dele, da celebração da ceia do Senhor, fazer em memória de mim. E então temos feito, né, com exceção desses meses que estamos, mas como a Bíblia não nos orienta que é uma vez por mês, uma vez na semana, não há um tempo específico. Jesus Cristo disse que nós devemos estar sempre fazendo memória dele. Então nós manteremos assim, não celebrando a ceia online. Eu creio não ter fundamento bíblico. Eu tenho dificuldade particularmente também em realizar, porque a ceia ela não confere graça, não confere bênção alguma. É apenas um memorial, e temos tido essa paciência de estar aguardando esse momento do retorno para voltarmos aí à celebração da ceia do Senhor. Convido você a abrir o seu cantor cristão, hino de número 217, Segue-me. Hino do nosso cantor cristão 217, cantemos este hino. A voz do meu Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz, segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda a lei cumpri, por ti amargo eu bebi, por ti morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me, oh, quantas vezes te chamei e tu quebrastes minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me.
todo teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor, sem ti não posso andar, Senhor. Mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Convidamos você a abrir a sua Bíblia também e faremos a leitura bíblica desta manhã em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, abra aí, portanto, tua Bíblia e faremos a leitura bíblica desta manhã. Provérbios 2, diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege a quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma, o bom senso o guardará e o discernimento protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos, gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as suas veredas, as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Que Deus abençoe a leitura bíblica desta manhã. Convidamos a nossa querida irmã Zilda, que estará adorando a Deus nesta manhã. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores, onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Preguem que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor
preguem facilidades para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá a Deus. Pregadores de rosas, preguem os espinhos também. Preguem que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Pastor que usa o cajado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Tendo as ovelhas formosas, sem carrapichos na lã, ter as palmas gloriosas no aprisco de Canaã. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Preguem que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Antes da participação do Ministério de Louvor, queremos convidar você mais uma vez a abrir o seu cantor cristão, o hino de número 222, manso e suave. Cantemos todos. Hino de número 222 e em seguida o Ministério de Louvor estará entoando duas canções.
Neste momento convidaremos a irmã Cíntia Imenes, que estará lecionando, trazendo a reflexão na leitura na lição número 12. E então acompanhe aí com a sua revista a lição número 12 com a nossa irmã Cíntia Imenes lecionando neste momento. Bom dia, irmãos. Nós vamos estudar hoje a lição número 12 da nossa revista, que fala sobre o domínio do coração, né? Dominar o coração, dominar os nossos pensamentos, os nossos desejos. E nós vamos aprender sobre isso. E nós vamos, nesse momento, orar e agradecer a Deus por essa oportunidade que ainda temos de estarmos falando as verdades dele, podemos estar com liberdade para estudarmos a nossa Bíblia, falarmos, né, da mensagem dele. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. Nós te suplicamos a Deus que nos encha do pleno conhecimento da tua vontade, em toda a sabedoria espiritual, nos dando entendimento e discernimento para que nós possamos viver uma vida digna do Senhor e que possamos dar frutos, nos fortaleça com o teu poder para que nós possamos resistir às tentações e sermos dominados única e exclusivamente pelo teu Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, nos capacita e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje é baseada na carta de Paulo a Timóteo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, verso 7. 2 Timóteo 1, 7. Na Bíblia, Nova Versão Internacional, ela diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E na Ferreira de Almeida diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O apóstolo Paulo está dando essa orientação, né, para Timóteo, porque ele estava sentindo que Timóteo estava ficando um pouquinho com medo, estava um pouquinho cansado, inseguro do seu chamado. E essa palavra forte que Paulo dá para Timóteo, ela tem por objetivo animar Timóteo, fortalecer Timóteo. Paulo faz com que Timóteo se lembre da fé dele, de como essa fé havia chegado até ele. É como se Paulo estivesse dizendo para ele assim, eu me lembro da fé da tua avó, eu me lembro da fé da tua mãe, eu me lembro da tua fé, então mantenha viva essa chama. Paulo diz para Timóteo que o medo, a covardia não provém de Deus e que Deus nos dá poder, Deus nos dá amor, Deus nos dá uma mente equilibrada. Nós nunca vamos deixar de ter medo, porque o medo sempre virá contra nós. O que nós precisamos é aprender a fazer o que Deus nos diz para nós fazermos. Quer nós sintamos medo ou não, vamos fazer aquilo que Deus diz para nós fazermos. Devemos fazer com medo, se for necessário, mas vamos fazer. Mas é isso que a coragem faz. Ela sente medo e faz o que deve ser feito mesmo assim. Então, quando nós sentirmos medo, nós precisamos nos lembrar quando Deus disse a Josué repetidamente para não temer. Vamos ver, Josué 1:9, Deus dizendo para Josué assim, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que mensagem linda, né? Que exortação, que lembrete, que força que Deus está dando para Josué ali naquele momento. Josué substitui Moisés e vai fazer com que o povo de Israel vá tomar posse da terra prometida. Só que a posse da terra tinha que dominar os povos que estavam lá.
tinham fortalezas para serem derrubadas, exércitos para serem derrotados, povos e nações que estavam implantadas dentro da herança que Deus havia prometido dar para Abraão e os descendentes dele. Então, a herança estava lá, entendeu? A terra estava lá, a terra da promessa estava lá. E Deus disse, olha, não precisa ter medo não, você vai encontrar o jeito, mas não precisa ter medo não, eu vou estar contigo, força, você se esforça, a sua parte é se esforçar, é me obedecer. Se eu estou dizendo que você vai. E a primeira, interessante que a primeira coisa que Josué faz depois que atravessa o Jordão de uma forma maravilhosa, né, com a abertura das águas, ele atravessa com o povo, dá de cara com o quê? Jericó. Deus mandou. Josué vai lá e arromba, quebra a pedra, derruba o muro, vai lá, rouba o portão, toca fogo. Deus não mandou, eu falei assim, não, só rodeia em volta. Vai, todo dia vai lá, dá uma voltinha, todo dia você vai dar uma volta. No 7º dia você vai dar 7 voltas e para. Quem derrubou, irmãos, a muralha? Foi Josué com o exército? Ou foi Deus que derrubou os muros de Jericó e deu aquele povo na mão de Josué? Foi Deus. Então as muralhas caem pelo poder de Deus. Os medos também vão cair pelo poder de Deus. É Ele que nos dá um espírito de fortaleza. Ele que nos dá um espírito de poder, de força. Então Deus, Ele faz isso. Nós vemos aqui que nós vivemos num mundo que vai nos fazer com que a gente tenha reações na nossa vida. Ah, não, você faz o que der na tua cabeça. A gente vive num mundo que a gente tem reações rápidas, que a gente tem reações que a gente não reflete muito. As pessoas dizem assim, primeiro você faz, depois você pensa. E às vezes a gente está agindo com medo e a gente faz coisas desastrosas na nossa vida. E depois a gente vê que o lema que está acontecendo com o mundo aí, é dizer assim, você não precisa pensar, não se preocupe com o que as pessoas vão falar, você faz aquilo que está no teu coração. Gente, se a gente for observar essa filosofia do mundo atual, uma simples observação da situação moral do mundo que a gente vive, vai nos levar a ver que isso tudo acaba virando uma tragédia para a sociedade, vira uma tragédia para o indivíduo. Essa lição que nós vamos ter hoje sobre Timóteo, sobre esse domínio do coração, domínio dos nossos desejos, domínio dos nossos pensamentos, domínio das nossas reações, ela vai mostrar o quanto que o nosso coração é enganoso, como está em Jeremias 17:9, diz que o coração do homem é enganoso. Quem é que vai poder compreender? Mas Deus esquadrinha os corações. Deus esquadrinha. É Deus que vai nos dar entendimento, é Deus que vai nos dar discernimento, é Deus que vai nos dar força para que nós resistamos às tentações. É Deus que vai moldar o nosso coração. Mas nós temos que exercitar esse domínio próprio. Nós precisamos nos esforçar para controlar as nossas vontades. Não é assim? Nós precisamos ver que esse exercício do domínio próprio é inerente a essa nova vida que nós recebemos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, está em Coríntios 5:17, somos novas criaturas, as coisas velhas passaram. Então não adianta ter aquelas reações agressivas, aquelas reações que não se preocupava de ferir os outros, de magoar os outros, não me importa, contanto que eu... Não, nós temos que pensar, parar, pensar, vamos ver, nós temos que ter uma mente diferente, nós precisamos nos moldar, e é o Espírito Santo que vai fazer isso, né? É o Espírito Santo que vai dar entendimento, que vai dar discernimento da vontade de Deus, que vai trabalhar a nossa mente, vai trabalhar o nosso coração, que vai trabalhar as nossas reações. O Espírito, ele vai nos dar poder para controlar e refrear as inclinações e esses impulsos pecaminosos do nosso coração. Isso não quer dizer que
que nós vamos nos tornar pessoas perfeitas, mas nós vamos prosseguir para o alvo da maturidade cristã. É isso que nós temos que entender. O domínio próprio é o domínio dos desejos. É uma característica que tem que ser marcante e essencial numa pessoa que se diz crente, numa pessoa que se diz piedosa. É uma marca fundamental do cristão. E essa marca, ela está em Lucas 9, 23, que diz que, assim, que nós temos que morrer, negar-nos a nós mesmos nessa morte diária. Se nós quisermos seguir Jesus, nós vamos tomar cada dia a nossa cruz e vamos nos negar a nós mesmos, vamos seguir a Jesus. É uma pessoa que tem domínio próprio, ela tem um discernimento espiritual e uma visão ampla da sua vida, né? Esse poder de visão e de discernimento que nós recebemos do Espírito Santo é para focar a nossa visão, que é míope e opaca das coisas espirituais, né? E nós vamos convergir para o lugar que é certo, que é a pessoa de Cristo, de quem nós não podemos tirar os olhos. Vamos ver isso em Hebreus 12, do 1 ao 3. Vamos ver. Diz assim, Hebreus 12, dos versos 1 ao 3, né, que fala sobre a disciplina dos filhos de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. É o esforçar que Deus mandou para Josué. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e vamos correr com perseverança, focados em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quando nós recebemos a Cristo, que o Espírito Santo passa a fazer morada nos nossos corações, então nós recebemos a restauração da visão. Nós não precisamos ficar tateando as coisas para poder entender. O conhecimento do Espírito vai inundando a nossa alma, vai inundando a nossa mente e vai nos fazendo conscientes do reino de Deus e sábios para entender as relações que nós vivemos neste mundo, quer essas relações sejam materiais ou não, visíveis e invisíveis. O Espírito Santo nos dá a vida, nos dá poder e nos convence dos nossos pecados. E é também a garantia da nossa salvação. Ele é o nosso Consolador. É pela ação do Espírito Santo que nós somos impelidos a agir em favor do Evangelho e controlarmos os nossos desejos. Até mesmo os desejos mais profundos. Nós adquirimos uma capacidade para não pecar. A gente pode ver isso em Romanos 6, do 1 ao 10. Em Romanos 6, o apóstolo Paulo fala para os cristãos que estão em Roma, ele fala assim, olha, que diríamos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós
vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então nós temos que entender isso. Nós morremos para o pecado e temos que viver em novidade de vida. O pecado não vai mais ter domínio sobre nós. O cristão piedoso, ele morreu para o pecado e ele vive para Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que aquilo que nós pensamos e vamos permeando a nossa mente, que a gente chama de coração, a gente acaba refletindo nas nossas atitudes aquilo que nós enchemos o nosso cérebro, nos nossos pensamentos. Você quer ver uma coisa em relação a domínio do medo, especificamente do medo? A gente vê hoje em dia uma síndrome chamada síndrome do pânico. Aí a pessoa, de repente, ela fica com medo absurdo de tudo e esse medo paralisa ela. Ela não tem mais vontade de sair, ela não tem mais vontade de trabalhar, não tem, é um medo que não dá para a pessoa entender, porque aquele medo ele excessivo, ele paralisa. E ele traz consequências psicossomáticas, né? A mente acaba influenciando o corpo a ter determinadas reações. Você vê que a pessoa, quando está com síndrome de pânico, o coração dela dispara, ela sente tonteira, ela sente enjoo, né? Ânsia de vômito. Ela, além da taquicardia, da ânsia de vômito, da tonteira, aquela sensação de desmaio, ela fica com falta de ar. Aí você vê uma série de distúrbios no organismo, né, por causa da mente. Por causa desse domínio do medo na nossa mente, né, no nosso coração. E isso não é uma coisa que Deus fala que a gente tem que ter. Muito pelo contrário disso. Nós temos o espírito, não do medo, nós temos o espírito da fortaleza, o espírito do poder. Então nós temos que nos esforçar. Vamos buscar Deus. Vamos afastar aquilo que não agrada. Quando essas reações começarem, esses pensamentos começarem a vir na nossa mente, vamos buscar que Cristo que é a nossa força, Cristo que é o nosso refúgio, é Ele que é a nossa fortaleza, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso guardador, é Ele que intercede por nós. Nós temos uma promessa de uma vida eterna com Cristo, nós temos uma promessa de viver num mundo, num novo céu, numa nova terra, onde não vai ter morte, não vai ter doença, não vai ter tristeza, não vai ter lágrimas, não vai ter nada disso. Né? Então é nisso, nós temos que focar Cristo, focar nossa salvação, prosseguir para o alvo e rejeitar esses pensamentos que vêm tornar a nossa mente doentia. O que você, irmão, amigo que me ouve nesse momento, o que você está crendo a respeito de você mesmo? Você acredita que para você ter a aprovação das pessoas, você precisa da aprovação das pessoas para você ser feliz? Se você pensa assim, eu vou te decepcionar. Você nunca vai ser feliz, porque sempre vai ter alguém que vai te reprovar em alguma coisa. Às vezes a pessoa que você ama, um parente, uma pessoa que você ama, ela vai te reprovar numa atitude sua e você não vai ser feliz. Se você pensa assim, se você acredita que tudo, por exemplo, pensamento, tudo está errado com você. Tudo está errado com você. Se você pensa assim, você vai continuar a agir de forma errada. Então a sua vida vai exibir no exterior
os frutos daquilo que você acredita sobre você mesmo no seu interior. É isso que nós vamos refletir, nós vamos dar frutos daquilo. E a gente foi chamado para dar frutos do Espírito, mas fruto de amor, fruto de alegria, fruto de paz, fruto de temperança, de bondade, de moderação, de fidelidade. Então, moderação é equilíbrio, moderação é um domínio sobre o pecado. Deus quer que nós nos comportemos da forma correta e é por isso que Ele nos dá o que nós precisamos para poder agir assim, de forma correta. Deus nunca exige que nós façamos algo sem Ele nos dar o que nós precisamos para fazer isso que Ele nos pede. Deus nos dá o dom da justiça para que nós possamos nos tornar justos nos nossos pensamentos, naquilo que nós pensamos, justos naquilo que nós dizemos, justos naquilo que nós fazemos. Deus nos capacita com o Espírito Santo. Vamos nos deixar trabalhar por esse Espírito para que a gente possa frutificar. Nós vemos também que quando o apóstolo Paulo ele escreveu para Tito, né, e instrui quanto à eleição dos presbíteros, dos líderes da igreja, eles devem representar o ideal, né? Os líderes da igreja, eles têm que representar o ideal para os demais crentes, né? Porque os crentes vão ficar, não, a liderança age dessa forma, vou agir dessa forma. Somos influenciadores, não é assim? E então nós temos que, como Paulo diz para Tito assim, os líderes devem ser sóbrios, devem ser temperantes, está em Tito 1:8, temperante, né? Paulo estava instruindo também a Timóteo que os líderes teriam que ser sóbrios e moderados, temperantes, moderados, com domínio próprio, né? Tudo é sinônimo, né? E essa capacidade, ela é dada pelo Espírito para que alguém controle os seus impulsos. Então, o cristão que é sóbrio, que é temperado, que é moderado, que é equilibrado, é uma pessoa que tem vigor moral para controlar e refrear as suas inclinações e os seus impulsos pecaminosos. Não é assim? A gente viu com José, né? A mulher de Potifar tentando José, e ele, não vou fazer, não vou pecar contra o meu Senhor, a fidelidade dele, não vou pecar contra o meu Senhor, não vou pecar contra Deus. Ele refreou os impulsos. Podia ter dado extravasão? Podia, mas ele refreou porque ele tinha que fazer a vontade de Deus. Era Deus que estava controlando os impulsos de José, não é assim? Então, ele cumpriu seus deveres para com Deus. Então, a gente tem que evitar. O cristão, ele tem que ser discreto, ele tem que ser ponderado o suficiente para poder evitar discórdias, divisões, evitar de provocar ira, evitar de falar mal, né? Fofoca, maledicência. Aí você pode estar pensando assim, mas uma pessoa assim, ela é perfeita. Não, essa pessoa não é perfeita, mas ela está prosseguindo para o alvo da perfeita maturidade cristã. Nós devemos procurar ser maduros e completos, como o Tiago nos exortou a ser, né? Maduros, vamos ser maduros, vamos ser completos, né? Vamos fazer isso. Então nós vamos ver o que nós podemos aprender, né? Sobre isso, sobre esse controle, sobre esse domínio do pecado. Eu me lembro, na época que eu não era crente, eu não conseguia dominar a minha vontade de fumar. Eu fumava, mas é compulsivo, né? Eu fumava, aquilo me dava prazer, eu desejava fumar, fazer aquilo que estava no coração. E as pessoas às vezes falavam comigo assim, para de fumar, você está tão magrinha, e isso vai te fazer mal, vai fazer mal para o seu pulmão, não vai fazer bem para você. E a primeira coisa, olha como é que é a reação, né, de quem está sem Cristo. A primeira coisa que eu falava assim, olha, eu estou fumando com meu dinheiro,
comprei com obediência, não tem nada com isso. Quer dizer, eu destratava a pessoa e continuava no meu pecado, continuava no meu erro e achava que estava tudo muito bem. Mas quando Cristo entrou na minha vida, que me libertou do pecado, do vício, do cigarro, né? Então ele me libertou, eu não senti mais o desejo no meu coração de fumar. E a reação que eu tinha, né, de ofender as pessoas por conta delas estarem criticando uma coisa que eu estava fazendo que estava errado, eu agora entendo. E hoje, quando eu vejo uma pessoa que fuma, eu oro por ela. Independente, passo pela rua, se eu vejo uma pessoa fumando, eu já oro por ela. Não conheço, eu oro por ela, para Deus libertá-la da mesma forma que me libertou. Porque isso já é um pensamento que o Espírito Santo já colocou no meu coração, né? Se ele me libertou, ele pode fazer isso pelos outros. Então o Espírito, ele nos dá esse domínio próprio, de não voltar a ser dominado pelo pecado, e também um espírito de amor pelas pessoas, né? Então, se Deus me libertou, né? Deus me libertou, Deus pode libertar outra pessoa, e a gente vai orando pelas pessoas para que as pessoas também sejam libertas do pecado que domina. Seja ele vícios, seja ele pensamentos, seja ele atitudes que a pessoa está tomando, comportamentos, né, que não são aprovados por Deus, que vão na contramão daquilo que Deus espera de nós. Então, a nossa luta é negar todo dia, negar a si mesmo, porque o coração do homem é enganoso, o coração do homem é tendencioso ao pecado, o coração do homem, e a gente está sempre se policiando quando um pensamento ruim chega, um pensamento que não agrada a Deus, entra na nossa mente, a gente rejeita de imediato, porque a gente tem um espírito que vai nos purificando, um espírito que vai nos santificando, um espírito que vai nos fazendo estar mais semelhantes a Cristo. Estar mais semelhantes a Cristo é ver o que Cristo deixou para nós fazermos, para nós seguirmos, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que seguir, nós temos que fazer, nos esforçarmos para vencermos o pecado. No ponto 2, aqui o que nós podemos aprender sobre o domínio do coração na letra A, fala sobre o controle do nosso coração. E ele nos aconselha a ler Lucas 6:45, que o Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 45, diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Aí nos diz aqui que a dureza do coração reflete um coração indiferente, difícil de emocionar-se com afeições virtuosas. Esse coração é como uma pedra, insensível, rude, impassível e difícil de impressionar. O coração que não é dominado pela graça de Jesus, um coração que não é implodido e refeito pelo Espírito, esse coração não pode agradar a Deus. É um coração desprovido de afeições piedosas e, portanto, não pode ser controlado. 2 Timóteo 3, verso 3, diz que os homens seriam, no final dos tempos, os homens seriam incontinentes. Quer dizer, que não poderiam ser contidos, que não teriam controle, não teriam domínio, não teriam afeição natural, não teriam amor, não teria nada. E é esse período que nós estamos vivendo agora, né? Ao final dos tempos, próximos à volta de Jesus, e as pessoas estariam mesmo assim incontinentes, né? Umas pessoas que não teriam domínio próprio. A cegueira dos nossos olhos é fruto de um coração insensível. O motivo por que as pessoas não são afetadas por essas coisas infinitamente grandiosas, importantes, cheias de glória e maravilhosas, quando muitas vezes ouvem e leem sobre elas na palavra de Deus, é sem dúvida a sua cegueira. Se não fossem cegas, seria impossível e incompatível com a natureza humana o coração delas reagir de outro modo, sem se impressionar, sem se emocionar de um modo poderoso e grandioso com tais coisas.
as pessoas ficam realmente insensíveis para as coisas de Deus e não conseguem ver nelas nada de bom, né? Pessoas até que nem acreditam em Deus, outras pessoas acreditam num Deus que não opera nada, um Deus indiferente, um Deus impotente. E eu vejo até no meio de alguns cristãos que eles acham que o diabo tem mais, eles acreditam mais no poder do diabo do que na capacidade de Deus agir. E eles têm mais medo das coisas que o diabo pode fazer do que na capacidade de Deus agir. Então as pessoas precisam perceber que o Deus criador do universo, o Deus que mantém as estrelas nos seus lugares, o Sol, a Lua, a Terra, os planetas, tudo no mesmo lugar. O Deus que dá chuva a seu tempo, o Deus que faz as frutas nascerem, o Deus que ele tem controle de tudo. Ele tem controle de tudo, de toda e qualquer situação. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E tudo que nós estamos vivendo, às vezes as pessoas, veja assim, a pessoa está com um medo tão grande desse coronavírus, natural até que tenha mesmo, porque esse vírus mata e a gente tem medo da ânsia da morte, a gente tem medo de morrer, né? Porque a gente vai estar com Cristo, né? A gente tem medo da ânsia da morte. Então é diferente dos outros, a gente às vezes tem medo da ânsia da morte. Então, do momento que vai morrer, de que maneira vai morrer, então às vezes a gente fica com medo. Mas isso não deve controlar os nossos pensamentos, não, porque maior que está em nós, não é? Que nos dá, Deus que nos protege, nos guarda e nos dá essa força. Então nós vemos aqui no último parágrafo da folha 13, da página 13, que o autor da revista diz assim: louvado seja o nosso Senhor, nosso Redentor, porque fez com que o coração cristão, ao contrário, fosse um coração ensinável, um coração dócil, de onde fluem amor e afeições santas. É um coração terno, de onde derramam ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Está em Colossenses 3:12. Ele diz que, Edward, né, que ele diz aqui, diz que porque temos de ser como crianças para entrar no reino de Deus, que tenhamos então o coração brando, fácil de sensibilizar e de se comover com as coisas espirituais, fácil de se comover com as coisas divinas, assim como as criancinhas têm. Eu vejo meus netos aqui, o Hugo tem seus brinquedos, então quando a gente vai chega a época de aniversário, Natal, Dia das Crianças, que a gente vai dar algum brinquedo para ele e vai ocupar muito espaço, a gente pede a ele, o Hugo, meu filho, vê qual o brinquedo que você vai dar para uma criança que não tem brinquedo, não tem condição, não tem de comprar um brinquedo, qual que você quer dar? E ele vai e ele mesmo escolhe. Você vê a pureza, né? E vai lá, ele distribui, ele doa, porque ele se sensibiliza que ele tem e outra criança não tem. E a gente às vezes nem faz isso, né? A gente fica com o coração assim, meio duro, e não é para ser. Nós como cristãos, temos que ter o nosso coração voltado a amar o próximo, a ter empatia, a ver necessidade, a compartilhar, né, deles, das necessidades deles, ajudar. Um cristão piedoso, ele exercita afeições piedosas, ele luta contra o pecado que o assedia e ele resolve na sua mente, no seu coração, viver para a obediência por fé no Senhor Jesus. A gente vai obedecer por causa da fé. É necessário ter um coração dotado de fervorosa afeição, transbordante da luz no conhecimento de Cristo. Um coração fortalecido com todo o poder que vem do Senhor. Um coração grato pela obra redentora de Jesus e pelo preenchimento abundante do Espírito.
Então, em Colossenses 1, do verso 9 ao 12, tem uma oração que Paulo faz que eu gostaria de trazer para os irmãos, e é que a revista diz que é para a gente ficar orando alguns dias, fazer essa oração por nós mesmos e ficarmos orando alguns dias por isso. Diz assim, Paulo diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo vocês possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. Você vai crescer no conhecimento, vai ser fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então é isso. Nós temos que pedir a Deus que Ele vá nos dando conhecimento, para que a gente vá crescendo e para que a gente seja fortalecidos com todo o poder, para vencer as tentações, para vencer o pecado que nos assedia, para vencer o medo, para vencer tudo aquilo que desagrada a Deus. A parte B, sobre o controle do nosso domínio próprio, do nosso coração, ele vem falando assim, produzindo novas afeições. Primeiro a gente vai controlar o nosso coração e depois a gente então vai começar a produzir novas afeições. O domínio próprio conduz a pessoa à produção de novos hábitos. Hábitos agora, hábitos santos, hábitos sóbrios, hábitos equilibrados, sem excessos, virtudes que frutificam em todo o tempo. Aqui diz assim, nenhuma luz do entendimento será boa se ela não produzir afeições santas no coração. Nenhum hábito ou princípio no coração será bom se ele não produzir tal exercício. Assim também nenhum fruto exterior será bom se ele não resultar desses exercícios. Então você pensa, vira uma atitude, essa atitude, se ela for repetitiva, ela vai se tornar um hábito, e esse hábito então ela vai produzir frutos. Então a gente vai fazendo isso. O apóstolo Paulo diz que nós devemos exercitar a nossa salvação, desenvolvendo-a com temor e tremor diante de Deus, sabendo que é Deus mesmo quem opera em nós para desejarmos a mudança do nosso coração. Nós precisamos querer mudar o nosso coração, né? O alvo de um coração crente, transformado e piedoso é ser irrepreensível e sincero, é ser sem corrupções, sem dúvidas na fé, sem ambiguidade, sem duplicidade. É um coração inculpável. Sabe por que ele é inculpável? Não porque a gente não tem a culpa, não pensa em coisa errada, não. Pensa sim, mas ele é inculpável porque a dívida foi totalmente paga por Jesus. E ele é o nosso advogado. Ele é o nosso mediador, é Ele que intercede por nós. Então, no meio de uma época perversa e corrupta, nós temos que estar tentando sempre nos esforçar para produzir aquilo que de melhor Deus espera de nós. Devemos resplandecer como luzeiros no mundo. As pessoas querem ver Cristo em nós, querem ver que Cristo nos transformou. E essa transformação vai trazendo para o reino de Deus pessoas que irão se salvar também, através do nosso testemunho, através da nossa mudança. O caminho para nós sermos espiritualmente produtivos é
perseverando a palavra da vida. A palavra de Cristo produz em nós vitalidade para nós construirmos hábitos santos. Quanto mais nos alimentamos da palavra, mas nós somos fortalecidos com o poder de Deus para operar eficazmente no nosso coração. Quando a sabedoria entrar no nosso coração e o conhecimento for agradável à nossa alma, o bom siso vai nos guardar e a inteligência nos conservará para nos afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Está em Provérbios 2, do 10 ao 12. Um coração piedoso e dominado pelo Espírito, ele sabe dominar seus desejos profundos, produzir perdão, suporta a falha dos irmãos, trata os irmãos com respeito, com carinho, e esse coração busca a paz e confia que Cristo vai estabelecer o juízo sobre as demandas da nossa vida. Um coração dominado pela graça de Cristo, cheio da sua palavra, sabe instruir, sabe aconselhar e admoestar com sabedoria e com piedade. Então que Deus possa estar dominando os nossos corações através do seu Santo Espírito, e que você, irmão, lance fora o medo, lance fora tudo aquilo que não agrada, vai se enchendo da palavra, leia mais, aproveite essa quarentena para estar lendo mais, tomando posse da palavra de Deus, dos ensinamentos e colocando esses ensinamentos em práticas. Por quê? Porque você vai ser mais feliz, porque você vai ser mais puro, você vai ser mais santo. E é isso que nós precisamos, renovar nossa mente cada dia. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Cíntia. Convidamos a você abrir pela última vez o hino do cantor cristão número 226, Dá Teu Coração. E em seguida estaremos orando, encerrando o culto desta manhã. Lembrando que logo mais à noite, às 19h30, teremos o nosso segundo culto, que possamos aproveitar a nossa tarde em família, em comunhão e descansarmos, nos prepararmos para a adoração a Deus às 19h30 de hoje. Hino de número 226, Dá Teu Coração. Deus abençoe a nossa irmã Cíntia. Convidamos a você abrir pela última vez o hino do cantor cristão número 226, Dá Teu Coração. E em seguida estaremos orando, encerrando o culto desta manhã. Lembrando que logo mais à noite, às 19h30, teremos o nosso segundo culto, que possamos aproveitar a nossa tarde em família, em comunhão e descansarmos, nos prepararmos para a adoração a Deus às 19h30 de hoje. Hino de número 226, Dá Teu Coração.
Muito obrigado, Pai querido, pelo momento que tivemos de adoração a Ti. Louvado seja o Teu santo nome. Que o Teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações, continue a interceder por nós, continue a nos ensinar, Pai, a cada dia, a vivermos em santidade, a vivermos de acordo com a Tua palavra, seguindo a semelhança do Teu Filho amado Jesus Cristo, e possamos, ó Pai, oferecer sempre, a cada dia, o nosso melhor a Ti, que possamos nos aperfeiçoar em Ti, a cada dia, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai.